Vamos para mais notícias sobre o coronavírus. Então, Jair Bolsonaro disse que não está infectado com o coronavírus. A informação foi divulgada no perfil oficial do presidente no Twitter. Pouco tempo antes, no entanto, a imprensa internacional divulgou o contrário. Pois é, a informação circulava nas capas dos principais portais de notícia do mundo, como você pode ver. Aí a gente tem The Guardian com essa manchete, que Bolsonaro testou positivo. Temos o próximo também, que é... Vamos para a próxima manchete. New York Post. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro testou positivo para o coronavírus dias depois de encontrar Donald Trump. The Sun. Trump teme quarentena porque o presidente brasileiro foi testado positivamente para coronavírus e eles tiveram ali um aperto de mão na viagem recente de Bolsonaro aos Estados Unidos. E chegamos à Fox News. Presidente brasileiro Bolsonaro testou então positivo. Segundo esse repórter da Fox News, Eduardo Bolsonaro teria dito à emissora norte-americana que o primeiro teste do pai havia dado positivo e que ele aguardava contraprova. Depois, em seu próprio perfil no Twitter, Eduardo desmentiu essa informação alegando que era fake news. A Fox News defendeu a versão do repórter. Pois é. Pelo mapa do Ministério da Saúde, que ainda não foi atualizado hoje, são 77 casos no Brasil. Mas os estados divulgaram novos casos, totalizando 150 em todo o país. Um navio com 609 pessoas está isolado no litoral pernambucano, depois que um passageiro apresentou sintomas de Covid-19. O Ministério da Saúde divulgou há pouco a recomendação de que pessoas vindas do exterior fiquem isoladas por 7 dias. Ontem, em sua transmissão semanal pelas redes sociais, Bolsonaro apareceu de máscara, acompanhado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O presidente quis saber como o vírus age em pessoas com mais de 60 anos. Não veja meu caso, o fato a pessoa há mais de 60 anos, qual o risco ela corre? Um homem de 64 anos, rígido, que faz as suas caminhadas, já passou seu organismo por agressão, que foi aquela facada até hoje mal explicada, né, presidente? Mas enfim, que superou, tem o sistema imunológico forte, mas a grande maioria sai muito bem, obrigado, faz um quadro de resfriado, gripe, tem que manter cuidado por conta das outras pessoas. Se der positivo, o presidente vai ter que despachar daqui, a gente vai recomendar o isolamento domiciliar. Se não der positivo ou der outro vírus que é mais comum, que é o influenza, a gente libera, vida que volta ao normal. Por conta do coronavírus, Bolsonaro também fez ontem um pronunciamento oficial, gravado e daí sem máscara, sobre as manifestações convocadas contra o Congresso e o STF para esse domingo. Ele não pediu o cancelamento do ato. Os movimentos espontâneos e legítimos, marcados pelo dia 15 de março, atendem aos interesses da nação, balizados pela lei e pela ordem, demonstram o amadurecimento da nossa democracia presidencialista e são expressões evidentes de nossa liberdade. Precisam, no entanto, diante dos fatos recentes, ser repensados. Nossa saúde e de nossos familiares devem ser preservadas. Pouco antes, na transmissão ao vivo, Bolsonaro falou em adiar o ato porque agora o recado já foi dado ao Congresso. Uma das ideias, né? Adiar. Eu acho. É suspender, adiar. Daqui 1 mês, 2 meses se faz. Já foi dado um tremendo recado para o parlamento. Rodrigo Maia criticou Paulo Guedes por falta de plano para combater a crise econômica provocada pelo coronavírus. No início da semana, o ministro da Economia enviou um ofício ao Congresso propondo algumas medidas. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Maia disse que, abre aspas, Guedes não tinha uma coisa organizada ou não quis falar. Se olhar os projetos, tem pouca coisa que impacte a agenda de curto prazo, ou quase nada, fecha aspas. Em resposta à crítica de Maia, Paulo Guedes anunciou hoje que vai apresentar um pacote de medidas, mas num prazo de 2 dias. Sobre tudo isso, conversamos agora com Miguel do Rosário. Oi, Miguel, tudo bom? Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso, Miguel. Miguel, é o seguinte, o governo anunciou primeira ação para conter essa crise gerada pelo coronavírus, que foi antecipar para abrir o pagamento da primeira parcela do 13º do INSS, que normalmente é pago em agosto. Mas, além disso, a gente não vê nada. Você acha que é efetiva
uma decisão como essa ou é preciso mais? Evidentemente. Ou você vê que os países de primeiro mundo, a Inglaterra, os Estados Unidos, liberaram grandes quantidades de dinheiro porque a economia vai se deprimir profundamente em função da epidemia, da pandemia. No caso do Brasil, a situação é muito mais dramática por causa da grande informalidade do nosso mercado de trabalho, que inclusive tem aumentado, né? Porque as pessoas que são empregados formais, empregados públicos ou no setor privado, que são formais, elas conseguem uma dispensa, continuam recebendo o seu salário e podem esperar a doença passar, né? Agora, quem é informal não tem essa prerrogativa. Então, da onde essas pessoas vão tirar renda? As pessoas não podem ficar em casa, que é um perigo. Ou seja, pessoas, elas mesmo doentes, elas vão se sentir obrigadas a trabalharem, né? Ou seja, ajudando a contaminar, a espalhar mais ainda o vírus. Então, por aí, inclusive, você vê o problema da informalidade, né? E o Brasil não tem crédito, é um país que não tem poupança, as pessoas não têm nada guardado para poder passar alguns dias, passar algumas semanas descansando em casa, enquanto o pico da pandemia não passa. Então, na realidade, o que o governo deveria estar fazendo é um grande programa, né, para resolver essas questões, abrir uma linha de crédito para os informais, sobretudo, para os informais, para as pessoas que não têm crédito. Para isso que um país tem reservas. É impressionante como a mentalidade da nossa classe política. Para isso que serve a reserva. A gente tem 400 bilhões de dólares em reserva. Para isso que serve, para momentos difíceis como esse, né? Outra coisa seria também um programa para gerar empregos, porque você tem a depressão econômica, ela gera outro tipo de sofrimento, além da doença em si. Que um país muito pobre, você tem uma depressão econômica, você vai ter mais gente passando fome, mais gente passando necessidade, né? Então, enfim, e o governo não está fazendo nada objetivo, você tem paliativos, né? O Guedes, por exemplo, deu uma entrevista que eu li hoje na Veja, em que o repórter pergunta para ele se o governo tem alguma resposta imediata, ele responde na maior cara de pau, não. O Congresso tem que aprovar as reformas. O que reforma tem a ver com a... Não, ele fala o seguinte, o Congresso tem que aprovar as reformas para combater a crise do coronavírus. O que essas reformas têm a ver com o coronavírus? São reformas estruturais, que é administrativa e tributária, que só vão surtir efeito em anos, daqui a anos. O pico do coronavírus vai chegar daqui a 2 semanas, 2, 3 semanas. É impressionante a incompetência desse governo. Como você viu, faço a mesma pergunta que fiz agora há pouco para Juca Kfouri, como você viu essa questão dessa guerra de informações que está rolando? Bolsonaro diz que não tem coronavírus. Pouco antes, Eduardo Bolsonaro tinha dito à imprensa internacional que o primeiro teste, pelo menos, tinha dado positivo. A Fox News, inclusive, está veiculando um trecho da reportagem em que a âncora apresentadora conversa com o Eduardo Bolsonaro, questiona ele sobre esse teste. Ele fala, não tem informação, mas o repórter publicou ali no Twitter que tinha conversado, que ele tinha dito sim, que existiu um primeiro teste positivo. Como você vê essa guerra de informação? Aquilo já está manjado, isso já está manjado. O Bolsonaro ele lançou uma isca para a imprensa, para depois ficar falando que a imprensa ela só noticia fake news. Isso aí já é manjado. Dessa vez a imprensa está mais cuidadosa. Não caiu tão fácil. Tanto que quem caiu foi a Fox News. Quem foi que caiu foi a imprensa estrangeira que caiu, por causa que ainda não tinha aprendido a lição, mas não vai cair de novo, né? Porque a Fox News, como é uma imprensa muito ligada ao Trump, muito ligada à direita americana, então, em tese, eles gostam do Bolsonaro, então eles acreditaram no Bolsonaro. Só que ninguém mais caiu, né? E agora as redes sociais caíram, porque as redes sociais elas são incontroláveis. Só que o Bolsonaro mesmo entregou o jogo quando ele... assim que sai o resultado negativo, ele tuita, não acreditem na mídia fake news, dá uma banana para jornalistas.
Ou seja, ele já mostrou que a intenção dele era aquela mesmo. Ele quer desmoralizar a imprensa porque ele entende a imprensa como um contrapoder, né? Como um elemento que o atrapalha. E também porque o Bolsonaro ele se sente inseguro diante da imprensa, por causa que, como ele é uma pessoa com muitas limitações mentais, a imprensa, ela representando mais ou menos essa vida intelectual do país, né, para o mal e para o bem, porque a imprensa também não é nenhuma maravilha no país, mas ela representa essa vida intelectual, a inteligência, a ciência, né? E o Bolsonaro se sente intimidado com isso, por causa que ele é muito ignorante, e ele é cercado de ignorante, o filho dele. Você vê essa entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu para a Fox News, eu vi. Cara, é impressionante como eles queriam fazer desse rapaz um embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele não sabe falar inglês. É um mico. A repórter mal entende o que ele está falando, sabe? E sem contar que a repórter não acredita nele, por causa que ele não inspira confiança. Por causa que ele contou uma mentira para uma outra repórter lá da Fox News, né? E agora você vê que botou a Fox News numa roubada. Você vê que a repórter estava chateada com aquilo. Eu senti isso também, que a própria apresentadora não prossegue com a entrevista porque ela sente as limitações na fala de Eduardo Bolsonaro. Então, assim, não adiantaria tentar extrair de lá mais detalhes, porque ele não ia conseguir se comunicar. Exatamente. E tem uma hora que ele começa a falar, não, it's okay, he's okay, né? Ele não consegue falar direito. E o Eduardo Bolsonaro, como ele é muito limitado, muito infantil, ele também não entendeu as implicações dramáticas para os Estados Unidos e para a economia mundial, por causa que o Bolsonaro estava junto com o Donald Trump. Então, para os americanos, isso aí tem implicações muito grandes políticas para ele, porque se o Bolsonaro estava com coronavírus, isso quer dizer que ele pode ter transmitido para o presidente do país deles. Sabe? Por mais que eles tenham suas críticas ao Donald Trump, eles têm que saber se o Trump está doente ou não, porque aquilo desestabiliza a política americana. Então, Eduardo Bolsonaro ali, tranquilo, sabe, achando que era uma brincadeira aquilo, né? Sim. A gente está... Nessa tentativa de desqualificar a imprensa aqui no país, eles lidam com algo que é muito caro a todo mundo. Então, nesse momento, a gente vê de fato como o governo, a cúpula do governo, está lidando com o coronavírus. Sim, é muita irresponsabilidade. Sobretudo porque o coronavírus, ele tem um índice de letalidade segundo eu tenho me informado aqui, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as informações, mas enfim, primeiramente a gente tem que sugerir que as pessoas procurarem fontes oficiais. E, infelizmente, não podemos aconselhar que dentre essas fontes oficiais seja o presidente da República. Ele não é essa fonte oficial, mas outras fontes oficiais. O índice de letalidade é de 1 a 5%, na média. Na Itália cresceu, mas entre pessoas mais idosas, esse índice cresce muito. Então, o que significa que milhares e milhares de pessoas podem morrer com o coronavírus. Na Itália já viveram um drama, milhares morreram. Mas, sobretudo, é uma grande lição para a humanidade, por causa que, a partir de agora, a humanidade vai viver crises semelhantes com o vírus, com outras pandemias. Tomara que não, mas talvez aconteça isso. Então, os governos têm que se preparar a usar isso como exercício. Tanto na questão da informação, a seriedade da informação, que é muito importante em sociedades de massa, né, onde a informação corre muito rápido, então é muito importante ninguém espalhar fake news, ninguém espalhar pânicos. É muito importante para todo mundo que se crie uma cultura de responsabilidade em relação às informações, e o presidente não está dando exemplo. Não está dando exemplo, porque ali, em frente à imprensa, eles tinham que falar o seguinte, deu negativo, graças a Deus, agora é preciso tomar cuidado. Já aproveitando a visibilidade que ele tem como presidente, afinal, muita gente respeita ele, né? Ele foi eleito, ele falava, ele dava as informações da hora. Eu fiz um teste e tal, e as providências que a gente está tomando agora são essas e essas e essas. Isso que é a obrigação dele como presidente, afinal de contas, a gente está lidando aí com uma população de 210 milhões de pessoas, dentre as quais uma parcela importante no grupo de risco, né, que são os idosos. Sim.
Miguel, agradeço demais a conversa e as informações que você traz aqui para a gente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.